Nunca nenhum líder religioso ou político foi tão homenageado em sua morte quanto Gandhi. Ele é ainda mais poderoso hoje do que quando estava vivo. Ele manteve os seus poderes e exemplificou os seus ensinamentos até o fim. Apenas uma semana antes de sua morte, ele foi alvo de uma bomba, que por pouco não o atingiu, mas pediu aos seus seguidores que não fossem duros com os traidores. Ele disse que Deus o estava mantendo lá para fazer um pouco mais de trabalho. E quando isso fosse feito, Deus o levaria embora. Na noite anterior à sua morte, ele disse à sua sobrinha neta: Aba, traga as cartas importantes. Eu assino. Amanhã pode ser tarde demais. Ele sabia que a sua hora havia chegado. Tal homem é Gandhi, que libertou a Índia, que apresentou o método não violento a todos os políticos obstinados e provou que é um método eficaz. Mahatma Gandhi era de Deus. Ele pode não ter sido tão grande quanto Cristo ou outros mestres que conheci, mas ele conhecia a Deus. Quando foi baleado, ele tinha um sorriso nos lábios e fez um sinal de perdão com a mão. Com aquele gesto, Gandhi pedia perdão ao Pai por seu assassinato. Isso foi tão inspirador quanto as palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Gandhi vive hoje no coração dos homens para lembrá-los de que a violência é a lei do bruto. Quando brutos, como o grande tigre dente de sabre, infestaram a terra, eles não governaram a terra. O homem, por poder intelectual superior, superou criaturas maiores e mais poderosas, mesmo sem estar munido de metralhadoras. O presidente e Stalin devem lembrar que, se os fortes se destruírem, os mansos herdarão a terra. O espiritualmente manso nunca será destruído. A arma deles é o método de Cristo: amar o inimigo e vencer o inimigo pelo amor. Esse é um momento em que Deus está batendo na cabeça do comunismo, do imperialismo, do capitalismo, de todos os ismos que acreditam no poder da força. E eu faço uma previsão agora. O mundo não vai cair em destruição. Portanto, não se assuste. Acredite em seu Pai. Ele o protegerá se você se lembrar dos seus ideais, se mantiver a fé nele. Estamos nos movendo para cima. Os 1.200 anos do ciclo material se passaram e 300 dos 2.400 anos da era atômica se foram. Então haverá as idades mental e espiritual. Nós não vamos descer. Não importa o que aconteça, o espírito vencerá. Eu prevejo isso. E que a democracia americana e o poder material prático, combinados com o poder espiritual da Índia, prevalecerão e conquistarão o mundo. Quem usar a bomba, motivado pela agressão, cairá pela bomba. Mas eu sei que nos corações da América e da Índia não existe amor à violência. Assim como Hitler caiu com todo o seu poder, qualquer ditador, onde quer que esteja, será derrubado. Isso eu prevejo. Por que surge o sofrimento mundial e a miséria mundial? Quando as pessoas em toda a Terra estão felizes e prósperas, elas estão em sintonia com Deus. E todas as vibrações da Terra
em relação aos planetas são harmoniosas. Mas assim que uma nação começa a brigar com outra, ou gourmands industriais egoístas tentam devorar toda a prosperidade para si, isso traz depressão. E quando a depressão começa em um lugar, ela começa a se espalhar por toda parte, devido às vibrações que viajam pelo éter. A última guerra mundial criou vibrações erradas, primeiro na Europa, que depois se espalharam por toda a Terra. E onde não havia guerra, apareceu a gripe. As agonias das pessoas que morreram na Guerra Mundial criaram a causa sutil de epidemia de gripe espanhola, que imediatamente se seguiu à guerra e matou 20 milhões de pessoas, enquanto a própria guerra matou apenas cerca de 10 milhões. Na atual Guerra Civil Espanhola, as vibrações das lutas mortais de milhares de homens, mulheres e crianças estão flutuando no éter, causando inundações da América, tempestades na Inglaterra e Portugal e terremotos na Índia. E assim os povos do mundo, em vez de criar mais conflitos e entrar em guerras, devem tentar ao máximo usar meios pacíficos e não cooperação para parar a guerra. O assassinato de milhares de etíopes e as vibrações de injustiças feitas a eles perturbaram o equilíbrio do mundo, pois ninguém pode escapar de perturbar uma parte do mundo sem que a perturbação se mova através das ondas do éter para outras partes da Terra. Se as pessoas em uma parte de uma casa forem perturbadas, então toda a família será perturbada. Após a conquista etíope, o pavor da guerra, deixado como consequência da última guerra mundial, desapareceu. Muitas nações estão novamente entusiasmadas com guerras de agressão. A guerra da Etiópia foi uma guerra de agressão. A guerra na Espanha é uma guerra de agressão. De acordo com a Liga das Nações, uma guerra de agressão é insustentável. Mas desde que o mundo ignorou o mandato divino e a regra divina de proibir as guerras de agressão, que veio como uma grande lição da última guerra mundial, o mundo está novamente caminhando para a possibilidade autocriada e influenciada por Satanás de uma guerra mundial maior e maior destruição. A depressão é causada pelos pecados da última guerra. E se outra guerra mundial começar, haverá muito pouco para a população mundial comer. Portanto, é melhor que as nações da Europa façam todo o possível para evitar qualquer guerra. Pode ser difícil encontrar a presença apenas observando a mente, porque a mente é ruidosa, veloz, insistente. Mas existe um portal mais direto, mais silencioso, e ele está com você o tempo todo, o corpo interior. Não me refiro ao corpo físico como forma ou aparência, mas a sensação viva do corpo, a energia que vibra silenciosamente por dentro. Feche os olhos por um instante, leve a sua atenção para as mãos. Você pode senti-las por dentro sem tocá-las? Esse leve formigar, esse campo sutil de vida, isso é o corpo interior. E ao focar nisso, algo acontece. A mente desacelera. Você se ancora no agora. E a consciência se aprofunda. Esse é um dos caminhos mais simples e poderosos para sair da identificação com o passado. Porque o corpo
só existe no presente. Ele não pensa, não julga, ele apenas é. Cada vez que você volta a sentir o corpo por dentro, mesmo que seja por poucos segundos, você dissolve um pouco mais da história mental que carrega. E quanto mais você faz isso, mais claro se torna. A presença não é algo distante que você precisa alcançar. Ela é o seu estado natural. Quando a mente se aquieta. Tudo que a mente conhece tem forma. Os pensamentos têm forma. Emoções, ainda que sutis, têm um contorno. Até as memórias mais vagas se estruturam em imagens e palavras. Mas existe algo em você que não tem forma. E é exatamente por isso que a mente não pode compreendê-lo. Esse algo é a paz. Não a paz como oposto da guerra ou como um intervalo entre dois conflitos, mas a paz que está além do que acontece. Ela não nasce de circunstâncias. Ela é anterior a todas as circunstâncias. Você já experimentou. Talvez num instante de silêncio inesperado, ao caminhar sozinho, ou ao olhar para o céu noturno sem pensar em nada. Ou então, no momento exato em que uma grande preocupação se dissolveu e de repente tudo ficou quieto. Essa quietude não é criada, ela é revelada. E ela está sempre aí, por trás do ruído, por trás da história, por trás da forma. Mas como você pode acessá-la com mais constância? A resposta é simples. Pare de buscar. Não tente alcançá-la. Apenas esteja presente. Sinta a respiração. Sinta o espaço entre os pensamentos. Sinta o silêncio entre as palavras. A paz está aí. Você pode passar a vida inteira tentando melhorar a si mesmo, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, mas nenhuma melhoria é tão profunda quanto o simples ato de parar e reconhecer o que você já é. Não o que você fez, não o que os outros dizem que você é, mas aquilo que permanece quando tudo isso é deixado de lado. Você não precisa de mais definições, precisa de menos. Você precisa se esvaziar. E nesse esvaziamento você se encontra inteiro. Não há nada que você precise se tornar. A iluminação não é um ideal distante. Ela é simplesmente o reconhecimento da consciência que já vive em você agora. Essa consciência é livre. Ela não se apega, ela não rejeita, ela não julga. Ela apenas vê. E ao ver com clareza, tudo se dissolve. A dor do passado se dissolve. O peso da culpa se dissolve. A ilusão de separação se dissolve. E o que resta é o que sempre esteve lá. A presença, o silêncio, a verdade. Essa é a sua casa e você pode retornar a ela sempre. Você já percebeu como é difícil para muitas pessoas simplesmente sentar-se em silêncio? Ficar sentado sem fazer nada? Assim que cessam as distrações, o celular, a conversa, o trabalho, surge uma sensação inquieta, algo que parece te dizer: "Ai, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa".
Isso está entediante demais. Mas o que é de fato esse tédio? O tédio é a superfície de uma inquietação mais profunda. É a mente dizendo que esse momento não é suficiente, que há algo mais interessante, algo mais importante, algo mais estimulante a ser feito. É uma insatisfação generalizada que toma conta, especialmente quando você está sozinho, sem tarefas, sem distrações. E a sociedade construiu um mundo inteiro ao redor disso. Entretenimento constante, estímulos sem parar, acesso imediato a qualquer conteúdo. Tudo para evitar o vazio. Tudo para escapar do tédio. Mas o que aconteceria se, em vez de fugir, você simplesmente ficasse com ele? Esse é o começo do despertar. Quando você deixa de alimentar a mente com mais estímulos e começa a notar o que sempre esteve por trás dela. Um espaço silencioso, vivo e presente. E é nesse espaço que você encontra a sua verdadeira natureza. O primeiro impulso é resistir. Quando o tédio aparece, a mente quer escapar, quer pegar o celular, abrir a internet, inventar alguma tarefa que você não quis fazer a semana inteira. Qualquer coisa para não sentir o que está ali. Mas e se por um momento você não obedecer a esse impulso? O que acontece em você? Algo começa a mudar, não é? Sim, com certeza no início vai haver desconforto. A mente vai protestar com você. Ah, não está acontecendo nada. Isso é inútil. Mas se você simplesmente observar e permanecer ali, algo se revela. Você atravessa uma espécie de limiar. E do outro lado, não há mais tédio, há a presença. Você começa a sentir o corpo por dentro, as mãos, os pés, o coração batendo. Uma vivacidade sutil toma conta de você, sem precisar de pensamentos, sem distrações, sem estímulos, apenas o ser. Esse é um momento sagrado, porque você experimenta o que é estar vivo sem depender de nada externo. Você não está entediado, você está em casa. E talvez pela primeira vez você sinta que não há nada que precise acontecer para que você se sinta completo. O patriotismo pode ser mal quando não se importa com a própria vida. Quando, em vez de ser usado para manter intacta a prosperidade e a felicidade de sua nação-mãe, ele se mete em complicações internacionais ao querer espalhar sua influência territorial. Ele destrói o seu próprio bem-estar nacional, exatamente o que representa o patriotismo. Por outro lado, são tolos aqueles patriotas que pensam que perderiam vantagens nacionais ao defender o patriotismo internacional, pois o bem internacional inclui o bem nacional, e o bem nacional parcial deve ser sacrificado pelo bem internacional. Mas se o bem nacional agir contra o interesse do bem internacional, ele vai derrotar o seu propósito. O egoísmo nacional que desconsidera o bem-estar internacional
traz desastre nacional e internacional. Nações do mundo, cuidado! Use seu patriotismo para proteger o seu próprio país e não se misture com nenhuma outra nação que defende a agressão. Todas as nações devem se unir para não cooperar de todas as formas com aquelas nações que desejam iniciar guerras de agressão. As nações da Terra devem se unir para encontrar maneiras de mitigar as causas e os efeitos de tais calamidades criadas pela natureza, como doenças, inundações, secas, doenças e terremotos. O homem não deve aumentar as catástrofes naturais com as tragédias autocriadas, evitáveis de pobreza, carência, sofrimento, morte devido às guerras. Pois é evidente que calamidades autocriadas e vibrações erradas de guerra e egoísmo industrial trazem calamidades naturais. O estado do Texas, na América, poderia produzir trigo e milho suficientes para abastecer o mundo inteiro. E por que a fome no mundo hoje? Por causa do egoísmo político e industrial do homem, que é contra as leis divinas de cooperação, de serviço mútuo e compartilhamento adequado da prosperidade concedida por Deus entre as nações do mundo. Se as pessoas seguissem as leis estabelecidas por Cristo, ame ao seu próximo, dê tudo o que você tem, então não haveria sofrimento pela pobreza na Terra hoje. Os políticos estão cegos por seu patriotismo, egoísmo e amor à fama, desconsiderando as leis divinas estabelecidas por Deus e expressas por grandes santos. Eles estão trazendo uma avalanche de misérias sobre as nações da terra. Siga os ditames dos santos, que são os verdadeiros filhos de Deus, e não os ditames de Satanás. Desejamos que todos os verdadeiros filhos de Deus, de todas as nações, não cooperem com Satanás e a guerra, mas sim que trabalhem de todas as maneiras para estabelecer a paz e a prosperidade internacional, construtiva, a felicidade espiritual em sua própria nação e em todas as nações. Vamos erradicar todo o sentimento errado de falso patriotismo que produz a miséria e estabelecer em cada cidadão no mundo o verdadeiro patriotismo internacional de fraternidade, paz, boa vontade mútua e progresso mental, higiênico, industrial, social, científico, filosófico, moral e espiritual para todos. E claro, felicidade. No centro de todos os ensinamentos espirituais, existe um convite simples. Volte ao agora. Porque o agora é o portal. Tudo que é eterno, tudo que é verdadeiro, tudo que é real, tudo isso só pode ser encontrado no presente. Não como um conceito, mas como uma experiência direta. Quando você repousa no agora, sem querer mudar, sem querer melhorar ou fugir dele, você começa a sentir uma presença viva dentro de si. Essa presença não é uma ideia, ela é a sua essência, é quem você é antes de qualquer forma.
Por isso, não procure o ser como algo separado de você. Não tente alcançá-lo através de longas jornadas. Ele está sempre aqui. A consciência que está ouvindo essas palavras, que está respirando, que está sentindo esse momento, é ela. O ser não está escondido. Ele está obscurecido pelo ruído incessante da mente. Mas mesmo esse ruído, ele pode ser usado como um caminho, se for observado com atenção. Quando você começa a viver assim, não como um fazedor agitado, mas como uma presença que age, algo muda. A paz se torna mais constante, a clareza se aprofunda. Você começa a experimentar aquilo que sempre esteve buscando, a liberdade de simplesmente ser. Grande parte da inquietação humana se deve à confusão entre o tempo cronológico e o tempo psicológico. O primeiro é algo funcional, necessário, serve para marcar compromissos, organizar tarefas, planejar. O segundo, no entanto, é um vício mental. É o hábito de viver preso ao passado, remoendo, julgando, comparando ou então projetando no futuro, temendo ou desejando ou esperando. Quanto mais você vive no tempo psicológico, mais distante fica da vida real, que só existe no agora. Você pode perceber isso em pequenos momentos. Quando você está impaciente, onde você está? No futuro, não é? Quando você sente culpa, onde está a sua mente? No passado, sempre remoendo alguma coisa que já aconteceu. Nenhuma dessas emoções existe no presente. O agora é neutro, direto, simples. A mente, entretanto, quer complexidade. E ao tentar encontrar um significado fora do presente, ela o afasta da única realidade que pode de fato ser vivida. A liberdade não está em resolver o passado ou então controlar o seu futuro, controlar tudo o que pode acontecer, garantir a sua segurança futura. Está em reconhecer que o agora é suficiente, que o que você é não está limitado pelo que aconteceu ou pelo que ainda não aconteceu. Essa percepção dissolve a ilusão do tempo psicológico. E no lugar da inquietação, surge o alívio. Um alívio silencioso, quase imperceptível, mas profundamente transformador. O julgamento é um reflexo automático da mente condicionada. Julgamos a nós mesmos, aos outros, às situações, ao mundo. Raramente percebemos que cada julgamento é uma forma de resistência àquilo que é. Um não interior que cria uma separação. E essa separação nos isola de nós mesmos, dos outros, da vida. Mas existe uma prática que pode mudar tudo. A prática do não julgamento. Não julgar não significa se tornar passivo ou cego. Significa ver com clareza, sem o filtro da mente reativa. Significa permitir que algo seja como é. Mesmo que você escolha agir depois, significa reconhecer que o agora,
Ele não precisa ser combatido, mas ele tem que ser aceito como um ponto de partida. Porque é sempre a partir do agora que toda mudança real acontece, não é? Muitas vezes, quando você para de julgar, você percebe que não há nada que precise ser mudado. O silêncio do não julgamento traz uma presença que cura. Você não está mais tentando consertar o momento, tentando consertar o mundo. Você está nele. Totalmente. É nesse estado que o amor verdadeiro pode surgir. Um amor que não exige, que não precisa que o outro mude. Um amor que vê o ser além da forma. Quando você encontra esse espaço em si mesmo, tudo começa a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua forma de ver o mundo mudou. E isso é suficiente. A iluminação não é um estado distante, reservado a poucas pessoas. Ela é a simples disposição de estar presente, de habitar plenamente o agora, repetidamente, até que isso se torne o seu modo natural de viver. Não se trata de se manter num estado constante de alta vibração, good vibes, mas de voltar sempre que possível para esse instante. Essa prática é feita momento a momento. Um retorno constante ao ser. Uma entrega silenciosa à vida como ela é. E quanto mais você pratica, mais você percebe que a presença não é algo que você faz, é algo que você permite. É o espaço onde tudo acontece. E nesse espaço, você encontra clareza, sabedoria, paz. Não como metas que você vai alcançar, mas como expressões naturais do estado desperto. A vida vai continuar a lhe apresentar desafios, mas agora você os encontrará com outro olhar. Não mais como obstáculos a serem superados, mas como oportunidades para aprofundar sua presença. Cada situação, cada relação, cada respiração, tudo se torna parte do caminho. Um caminho sem fim, sem objetivo. Porque estar presente não é um destino. Estar presente é o próprio viver. Eu estou muito feliz por todos vocês estarem aqui hoje. E hoje nós vamos fazer algo diferente. No sentido oriental, nós vamos meditar. Por favor, sente-se direito. Expire a respiração 2 vezes. Fique calmo. Não se concentre na respiração ou no movimento muscular. Relaxe completamente. Dê adeus ao mundo das sensações, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Vá para dentro, onde a nossa alma se expressa. Da fábrica da alma emergem todas as experiências da nossa vida interior. O corpo não significa nada quando a alma, o intelecto e a vida voam. Portanto, vamos nos concentrar aquilo de onde o nosso ser emerge. Conhece a tua alma. Ignore todas as sensações do corpo. Descarte todos os pensamentos inquietos.
Concentre-se no pensamento de paz e alegria. Atrás dos olhos fechados, você está contemplando uma massa de escuridão, uma esfera de escuridão. Expanda essa bola de escuridão até que ela envolva todo o ambiente onde você está. Vai expandindo cada vez mais, até abranger a toda a cidade, até abranger a todos os estados, até abranger a todo o seu país. Veja o mundo inteiro nessa esfera, flutuando como uma bolha. Agora, visualize a bola em expansão brilhando com uma luz suave e alegria. E nessa alegria luminosa, veja o sistema planetário, a Via Láctea, os universos itinerantes e os oceanos de elétrons e prótons que os cercam. Todos flutuando nessa grande esfera de luz e alegria. Você é essa bola ilimitada de luz e alegria. Afirme interiormente: em mim os mundos são bolhas. Digamos todos juntos: em mim os mundos são bolhas. Medite no pensamento de que, nessa bola de luz e alegria, estão todas as igrejas, todos os templos, todas as mesquitas, todas as nações da terra, todos os mundos de Deus. E nessa consciência universal, queremos que Deus nos guie para estabelecer aqui na terra, por meio da fraternidade e da paz, para que aqui e no futuro percebamos que somos um com Deus. Somos feitos à sua imagem. Não somos mais os pequenos seres humanos que vemos através dos nossos olhos físicos. O nosso olho interior da intuição está aberto. Pai Celestial, nessa meditação encontramos a Tua onipresença. Embora Tu nos tenhas limitado nessa gaiola do corpo, ainda com os olhos fechados, contemplamos, através do olho da intuição, o infinito acima, o infinito abaixo, o infinito à esquerda e à direita, em todos os lugares. Nisso sabemos que somos feitos à Tua imagem, assim como Jesus Cristo e os grandes mestres que perceberam isso. Os grandes são os modelos. Embora seus corpos fossem infinitos, eles perceberam que faziam parte do oceano infinito. Que todas as formas individualizadas são as ondas do mar cósmico. Nesse mundo nós nos cercamos a uma pequena família. Quando amamos o nosso próximo, nos tornamos maiores. Quando amamos o nosso país, nos tornamos ainda maiores. Quando amamos todas as nações, nos tornamos ainda maiores. E quando somos um com Deus no além, ou por meio de uma meditação profunda, enquanto ainda estamos aqui no corpo, percebemos verdadeiramente que o oceano é a onda, e a onda é o oceano. Eu amo a Índia porque foi lá que eu aprendi a amar Deus e todas as coisas belas. Mas esse amor eu não guardo por uma nação apenas, pois todo esse amor é minha Índia agora. Eu amo a América como amo a Índia, pois ela tem sido meu segundo lar.
Índia e América representam o melhor do Oriente e do Ocidente. Eu acredito que um intercâmbio cultural entre os povos da Índia e da América trará uma solução para os problemas não resolvidos do mundo. Toda a humanidade se tornará verdadeiros cidadãos do mundo, com os Estados Unidos do mundo estabelecidos em cada coração e Deus como presidente. Essa afirmação pode ser um tanto quanto utópica, mas o que a maioria dos políticos fez, eles trouxeram guerras e mais guerras. E eu não tenho limites. Eu sei que Deus é nosso Pai e que somos todos seus filhos. O verdadeiro espírito da América e a verdadeira democracia é aquele em que todas as nações encontram a unidade. Como na Índia, todas as religiões encontram a unidade.